Amigos, boa noite a todos, muita paz e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Sejam todos bem-vindos mais uma vez às nossas doutrinárias virtuais da Casa de Oração Bezerra de Menezes. Na noite de hoje, quarta-feira, dia 17, nós vamos trabalhar o tema expiações coletivas. E antes de nós falarmos sobre o tema e as reflexões oportunas que Allan Kardec nos traz a partir dos ensinos dos Espíritos, nós vamos convidar a todos a nossa oração. Conforme nos é habitual, iniciamos sempre as atividades de cada trabalho doutrinário, além das demais que realizamos na nossa casa, hoje momentaneamente fechada por conta do isolamento social, das restrições também dos órgãos sanitários e do governo. Nós estamos abrindo a possibilidade de darmos continuidade às atividades através das tecnologias virtuais, para não perdermos na sua totalidade o foco e os trabalhos que realizamos diuturnamente em nossa casa. E como sabemos, sempre as iniciamos com uma prece em agradecimento aos bons espíritos e convidamos a todos agora a buscarem uma posição confortável onde vocês se encontram, preferencialmente fechem os olhos e, envolvidos na energia da gratidão, da paz e da harmonia, elevemos o pensamento a Deus em um gesto de agradecimento pela dádiva da vida e pelas oportunidades que Ele tem nos dado ao longo da nossa existência corporal nessa encarnação. Por tudo isso, Senhor, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais esse encontro, permitindo que os amigos espirituais possam nos assessorar, nos abençoar, nos envolvendo em bênçãos de luz e de paz. E com votos de alegria em nossos corações pelo reencontro feliz, a nossa casa e as nossas atividades doutrinárias, nós pedimos a permissão para o início do nosso encontro de hoje, pedindo a presença do nosso querido e paternal Dr. Bezerra de Menezes, para que direcione o nosso pensamento e as nossas ideias, a fim de que saiamos hoje daqui com a consciência desperta em torno das verdades que libertam e que a doutrina espírita tão bem nos apresenta em toda a sua codificação. Sendo assim, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje com a nossa doutrinária virtual. Que assim seja e muita paz. Olá, amigos, mais uma vez, boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe e nos proteja agora e sempre. Que bom estar de volta à nossa casa de oração, casa essa que, para quem me conhece, é a casa do meu coração, porquanto desde pequeno estou nela, desenvolvendo as minhas atividades, aprendendo com os espíritos e com os companheiros que já há algum tempo não os vejo. Desejo a todos os presentes da sala votos de paz, de harmonia. Hoje, em especial, nós vamos falar de um tema mais do que atual. E esse tema ele se encontra, dentre outras partes das obras básicas da doutrina espírita, como o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente na obra
Obras Póstumas, que foi escrito por Allan Kardec, mas que em verdade não faz parte do Pentateuco Espírita, porquanto é um livro em que Kardec vai escrever mediante as suas ideias e considerações que ele vai fazendo dos estudos que ele elaborou quando da estruturação do livro dos Espíritos e de toda a codificação espírita, uma vez que nós sabemos que essa codificação ela se constitui de 5 livros principais, que são o Livro dos Espíritos, que deu o marco inicial à doutrina espírita, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São os 5 livros que compõem o Pentateuco Espírita. Mas, depois da sua morte ou do seu desencarne, foram encontrados vários escritos feitos por Kardec, que foram compilados e lançados como obras póstumas, e que nos serve também de estruturação para o conhecimento da doutrina espírita. Nós vamos encontrar, por exemplo, esse tema, expiações coletivas, na 4ª parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar sobre as penas e gozos futuros, em que ele vai tratar do subtema expiações e arrependimento. Mas especificamente nesse livro citado, Obras Póstumas, de onde nos foi dado a referência da temática, Kardec vai tratar do tema no capítulo em que ele intitula como Questões e Problemas. E como dissemos um pouquinho antes, é um tema mais do que atual. Porque queiramos ou não, frente ao que estamos vivendo hoje, do ponto de vista global, estamos passando por uma expiação coletiva. E talvez nunca, se não nunca, mas pelo menos já há muito tempo, não vivíamos uma situação global do porte da pandemia do coronavírus ou do Covid-19. Porque não se restringe a um local, a um continente, a um povo, mas a todos que fazem parte do planeta Terra, do ponto de vista dos espíritos encarnados, que consequentemente também atinge os que estão ora desencarnados ou destituídos do corpo físico, porquanto coletivamente e a cada dia e de forma assustadora, nós temos visto os noticiários que têm nos apresentado o contingente de pessoas que têm desencarnado coletivamente por conta do coronavírus, do Covid-19, que em um só dia tem sido em número superior a 1.000, a 2.000. Em algum momento, desde o início, há 3 meses atrás, em que alguns países da Europa teve um contingente muito maior ao que hoje nós estamos vivendo aqui no Brasil, e especificamente em Salvador, que mais de 1.000 pessoas por dia desencarnam por conta do Covid-19. E quando nós vemos esta realidade atual e de forma geral, nós nos perguntamos por que isso? Ou para que isso? O que é mesmo que está acontecendo no mundo? Evidentemente, e dentro de uma perspectiva doutrinária espírita, nada acontece por acaso. E se ora nós, espíritos encarnados, passamos por esta prova, por essa expiação, é porque ainda existe uma necessidade de saneamento das nossas provas, das nossas necessidades em relação aos abusos que infringimos a lei. Por tudo quanto já fizemos,
quando não das experiências transatas, mas igualmente das atuais dessa encarnação, nós estamos colhendo os frutos daquilo que nós estamos produzindo ao longo de muitos anos, pelas nossas escolhas impensadas e que se distanciam da lei de Deus. E que, por ora, por uma necessidade de avanço e de crescimento espiritual da nossa parte, porque estamos todos fadados à perfeição, à libertação de mundos ainda provacionais como o nosso, dos quais ainda vivemos experiências desse porte, é preciso que nós nos reabilitemos com a lei, em que pese que cada um vai sofrer mais ou menos essa ação de acordo com o seu comprometimento com a lei. Por isso que alguns são acometidos da doença, mas que não desencarnam, ainda que em uma fase avançada e com as comorbidades do processo da idade e das doenças que estão vivenciando. Outros, aparentemente mais saudáveis e mais jovens, estão desencarnando. E a gente se pergunta muitas vezes também por que isso acontece. Aparentemente, pode ser visto como sendo injustiça de Deus, ou que Ele queira nos castigar. Mas quando nós avançamos o nosso olhar para a realidade da lei de causa e efeito, nós vamos entender aquilo que Jesus, à época, já nos dizia, ou que referia-se, que a semeadura era livre, mas que a colheita seria obrigatória. Então, com propriedade, Allan Kardec, lá em 1860, ele escreve, 1890, ao escrever o livro Obras Póstumas, ou quando da edição do livro, porque na verdade não foi ele que escreveu, apesar dos escritos serem dele, nós passamos a ter uma compreensão mais clara a respeito da justiça divina. E passamos a entender que nada nos acontece que não seja por uma necessidade de aprendizado, porque ainda vivemos em um planeta da categoria de mundos de provas e de expiações. E assim como nós vivemos as nossas provas ou as nossas expiações individuais, enquanto povo, enquanto espíritos comprometidos com aquele grupo de espíritos, com aquela experiência, somos convidados a cada período do nosso processo de aprendizado na encarnação a vivermos experiências coletivas. Então, hoje, de uma certa forma, todo o planeta está vivendo esta expiação coletiva. E é interessante que Kardec, nesse capítulo citado, Expiações Coletivas ou Questões e Problemas, ele inicia justamente trazendo um questionamento que é de grande importância, bem interessante, para que nós comecemos a compreender o porquê dessa expiação coletiva e ao invés de nós entrarmos no desespero, no medo, na incerteza das coisas, que nós possamos compreender para melhor nos colocarmos frente à pandemia. Porque a pandemia, ela não está apenas no que se refere às questões externas, aos processos vinculados à doença causada pelo vírus, o Covid-19. Mas existe também uma pandemia interna que, associado a outras tantas pandemias que nós carregamos ao longo do nosso processo encarnatório e que nós vivenciamos muitas vezes inconscientemente, que faculta com que, nesse momento, vivamos
coletivamente dessa pandemia coletiva do ponto de vista planetário. Então é preciso que eu, que me digo espírita, detentor do conhecimento libertador, compreenda para melhor me posicionar frente ao que está, para não viver da loucura, do desequilíbrio, da desarmonia, reforçando um padrão que sabemos que muitas vezes é causado ou reforçado pela falta do conhecimento libertador e que a doutrina espírita também nos ensina e nos esclarece. Porque quanto mais conhecemos a verdade, mais nós nos libertamos do ponto de vista de mundos como o nosso e do ponto de vista também consciencial, porquanto as minhas atitudes, as minhas ações serão muito mais próximas da vontade e das leis de Deus do que ora nós assim fazemos. Mas voltando então à questão trazida por Kardec no início desse capítulo, problemas e questões, ou questões e problemas, expiações coletivas, vejamos o que é que ele questiona. Explica-nos perfeitamente o Espiritismo a causa dos sofrimentos individuais, conforme vemos, por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As causas atuais e anteriores das aflições. Então, o Espiritismo, ele é capaz de nos explicar quanto aos nossos sofrimentos individuais, que quando não estão ligados diretamente nessa encarnação, por conta das nossas ações que infringiram a lei de Deus, encontram-se o respaldo, a razão, nesse passado mormente desconhecido, porque encontra-se esquecido. Mas sabemos que no nosso inconsciente, na nossa memória espiritual, está lá tudo guardado. E é exatamente por conta de lá estar guardado, é que a consciência, onde se encontram as leis de Deus, ou a lei de Deus, vai nos chamar à necessidade desse revide, dessa harmonização. Porque dizem também Jesus e os Espíritos, não sairemos de lá sem que paguemos o ceitil, sem que antes nos harmonizemos com aquilo que nós lesamos, contraímos de débitos desse passado presente ou desse passado pretérito, se posso usar esse termo, considerando as reencarnações anteriores. Então, como consequência ou expiação do passado, continua a fundamentação da pergunta. Mas visto que ninguém responde senão pelas próprias faltas, como explicar as desgraças coletivas, e não são poucas, e que não se referem apenas às atuais, dos nossos dias, mas durante toda a história da humanidade, em vários períodos, nós vivemos essas desgraças coletivas. Se não na proporção global, mas dentro de uma proporção menor, mas com um contingente de espíritos que saem do corpo coletivamente e que causam também dor e sofrimento. Haja vista os muitos acidentes que ocorrem e que, dentro daquele agrupamento de espíritos que ali estavam, frente ao episódio, também desencarnaram. É o caso, por exemplo, de uma queda de avião, e que acontece comumente nos nossos dias, que é o caso de um naufrágio de um navio, como ocorreu no século passado com o Titanic, como foi o caso também do século passado, me parece na década de 70, em que no Rio de Janeiro um circo pegou fogo, matando uma quantidade proporcional de pessoas que lá estavam assistindo.
as apresentações. Coletivamente morreram inúmeras pessoas. Hoje o impacto é maior porque é global. E o medo, por conta de que podemos ser o próximo. Mas todos os dias, coletivamente, desencarnam milhares de pessoas. Não nos choca tanto porque não chega tão próximo a nós, sejam as informações, sejam as ocorrências. Mas todos os dias morrem mais de 1.000 pessoas em Salvador. Existe uma guerra, né, que não é totalmente declarada, de arma de fogo, em que as pessoas são assassinadas coletivamente todos os dias. E que a gente não para também para refletir que esses episódios sociais estão dentro desses grupos de ocorrências coletivas. Mas quando chegam às situações mais próximas de nós, ou quando nós eventualmente somos parte daquele grupo, isso já nos causa um certo medo, um certo pavor, uma certa insegurança. Então, voltando à pergunta, Kardec continua. Como explicar as desgraças coletivas que ferem aglomerações de indivíduos, uma família, uma cidade, uma nação ou uma raça inteira, as quais atingem tanto os bons como os maus, tanto os inocentes como os culpados? Como explicar? Onde estaria a justiça de Deus? Porque somente a doutrina espírita para explicar o motivo da atual pandemia em que nós vivemos. Em que pese que a ciência vem buscando também as informações e os motivos para explicá-las. Mas do ponto de vista espiritual, por que essas pessoas em todos esses países e continentes são acometidos pela doença? E o primeiro ponto a ser pensado é que a Terra está em processo de mudança vibracional. Coletivamente, nós estamos saindo de uma condição provacional expiatória para uma condição regeneradora. E eu preciso entender que a Terra precisa fazer esse saneamento das vibrações. E que muitos de nós somos pegos dentro dessa pandemia e saímos do corpo físico coletivamente, mesmo na condição de inocentes. Ou, pelo menos, não estamos diretamente tão comprometidos com essas ocorrências. Porque fazem parte da nossa experiência humana, espiritual, no planeta Terra. Mas será dado a cada um direcionamento merecedor. Porque o fato do avião cair e matar 300, 400 pessoas ao mesmo tempo, não significa dizer necessariamente que todas vão ser encaminhadas para a mesma destinação, para o mesmo local. Que todos sofrem igualmente do impacto do desastre. Pessoas há que, durante o processo da queda, como poderia ser do naufrágio, são adormecidas e retiradas do corpo físico. Acontece. Outras, do ponto de vista espiritual, vivenciam todo o processo e passam o maior tempo possível naquela situação, mesmo depois de muito tempo da ocorrência do acidente e da ocorrência do desastre. Porque a cada um segundo o merecimento, as obras. Então, quando isso me vem de forma racional, clara, à consciência, eu entendo o motivo da dor, a necessidade de passar pela experiência. E ao invés de me afligir, de me desesperar, eu entro em uma atitude de equilíbrio, de harmonia, de paz,
seguindo os meus passos, a minha caminhada, pedindo a Deus que me livre da situação, porque ninguém quer passar pela ocorrência, como temos visto, por exemplo, no nosso meio espírita, dentro da casa de oração, quantos companheiros não foram acometidos do Covid? Mas que, graças a Deus, se não ainda se recuperaram, estão em processo. E se vierem a desencarnar por conta disso, certamente, dentro do merecimento de cada um deles, terão as providências, os encaminhamentos naturais, como acontecerão com os católicos, os evangélicos, os budistas, os ateus, porque independe, a lei de Deus independe dos rótulos religiosos. Mas pela prática, pelo merecimento, pelo valor moral, pela consciência em torno da realidade de imortalidade. Porque se nós vivêssemos efetivamente a imortalidade da alma, se vivêssemos uma experiência corporal como espírito, e não passando transitoriamente pelo corpo para viver a experiência espiritual, mas à inversa, não temeríamos tanto a morte e a situação. Tomaríamos os cuidados e as providências normais, mas não estaríamos desesperados, como vemos também muitos espíritas. Então, como explicar que essas desgraças coletivas atinjam uma família inteira, como temos visto nos telejornais? Uma cidade, haja vista Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e todas as outras demais cidades que compõem a nossa federação. Ainda uma nação, uma raça inteira, tanto bons quanto maus, tanto crentes quanto descrentes. Aí então vem a explicação, a resposta. As leis que regem o universo, física ou morais, materiais ou intelectuais, têm sido descobertas, estudadas e compreendidas, dirigindo-se o estudo do indivíduo e a família para a universalidade, por generalização, demonstrando-se a universalidade dos resultados. Tem hoje o mesmo cunho às que o Espiritismo revela. Ou seja, assim como as ciências humanas têm trabalhado nesse sentido para nos dar a compreensão dos porquês das coisas que nos acontecem, mas ainda hoje, a época, 1890, 1857, tem o Espiritismo também esse mesmo papel, indo mais além do que as ciências físicas e as intelectuais, nos apresentando a realidade espiritual que até então não fora vista com a atenção que merecia, com o respeito e o aprofundamento que já se poderia ter se dado à época. Porque não foi Kardec que descobriu a realidade do mundo espiritual. Mas poucos foram as ciências esotéricas, parapsicológicas, que se aprofundaram no estudo desta realidade espiritual. Mas continuando, ele diz, deixa eu me achar aqui. Tem hoje o mesmo cunho que o Espiritismo revela. Podeis, sem receio de errar, aplicar as que regem o indivíduo, a família, a nação, as raças, a massa dos habitantes do mundo, que são universalidades coletivas. Que são universalidades coletivas. Porque todos temos um compromisso coletivo, hoje, planetariamente falando.
como hoje, nação brasileira, temos em relação ao nosso país. De mantê-los dentro de um movimento de democracia, de liberdade, de pensamento, ou inversamente. Mas que o bem de todos possam ser respeitados, independentemente da forma da governabilidade central, na qual hoje tem sido bem disputada. Manter o país em uma condição de dor ou de saúde psíquica depende do coletivo dos brasileiros. Ou ainda, se quisermos, trazendo como pano de fundo ainda a pandemia, fazer com que esta curva ela desça e voltemos a uma possível normalidade, ou que ela cresça ainda mais, dependerá coletivamente de mim e de todos nós, os brasileiros. Mas pelo que nós temos visto, pelos últimos informes televisivos, parece que coletivamente a tendência é que ainda soframos por algum tempo mais as consequências das mortes coletivas pelo mau uso desta liberdade que está sendo dada, do relaxamento que está sendo dado às normativas de controle sanitário. Porque bastou liberar o acesso a esse ou aquele espaço que as pessoas se aglomeram, que as pessoas abusam do contato, desrespeitam as distâncias estabelecidas, porque ainda não amadureceram quanto à necessidade de manter o equilíbrio, de continuarem respeitando as normas. Porque afrouxar não significa liberalidade total, abuso, mas é o que nós temos visto, infelizmente. Então, ele ainda vai dizer: todas as faltas, quer do indivíduo, quer de famílias e nações, seja qual for o caráter, são expiadas em cumprimento da mesma lei, independentemente, se individual, se coletivamente. É o que os espíritos dizem em relação, por exemplo, do karma que nós assumimos do ponto de vista espiritual por conta da guerra do Paraguai. O Brasil tem esse débito coletivo, do ponto de vista coletivo, por conta das infrações às leis. As guerras que nós produzimos, sejam aquelas mais coletivas, sejam mais situacionais, a exemplo de uma guerra na África, nos Emirados Árabes, quer seja a primeira ou a segunda guerra, enquanto nação, povo, coletividade mundial, vamos ter que pagar ou nos ajustar com essas ações. Os crimes que nós cometemos do ponto de vista ambiental e que nós vemos aqui próximos a nós, seja na Bahia, seja no Amazonas, seja onde for, nós vamos ter que nos harmonizar com o meio ambiente. A poluição que nós produzimos, do ponto de vista social, coletivo, das cidades, por conta da necessidade da industrialização, do crescimento, da economia, tudo isso está sendo computado e aqueles que tiverem mais culpabilidade com a lei serão chamados coletivamente para se ajustarem. E aí, enquanto eu pensava sobre o tema e lia sobre o material, me fez lembrar que hoje acontece muito isso para explicar esse parágrafo. Todas as faltas, quer do indivíduo, quer de famílias e nações, seja qual for o caráter, são expiadas em cumprimento da mesma lei. Hoje, dentro do que a gente vê, especificamente no Brasil, com a Polícia Federal,
dentro desses esquemas de corrupção. A Lava Jato, trazendo como pano de fundo, independentemente das ocorrências. Mas quando as pessoas que hoje são chamadas a deporem e que são presas porque abusaram, furtaram, como hoje acontece no que se refere à própria situação da pandemia, em que grupos estão vendendo de uma forma ilícita esses respiradores, as máscaras, e que a Polícia Federal está prendendo e chamando para deporem, né? Eles não são chamados coletivamente, eles não vão pagar coletivamente. A mesma coisa do ponto de vista espiritual. Daí as expiações coletivas. Se do ponto de vista da lei humana, é nesse ponto que eu quero me prender, ou trazer a reflexão. Se coletivamente, do ponto de vista da lei humana imperfeita e transitória, já tem essas implicações, por que haveria de não haver, do ponto de vista das leis eternas, divinas, imutáveis? Se já temos essa consciência de fazer com que a justiça nos obrigue a pagar coletivamente pelos maus danos causados à sociedade, por que haveria de ser diferente com as leis de Deus? Percebem? Aí a gente passa a entender o porquê da necessidade de coletivamente sermos chamados a estarmos no evento. Porque para chegar a Deus é preciso que o coração esteja puro, limpo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sem mácula, sem nódulos, sem comprometimentos com a lei. Mas, parágrafo seguinte, ele ainda vai dizer: o algoz expia o mal praticado, quer tendo sempre a vítima presente no espaço, quer vivendo em contato com ela em uma ou muitas existências sucessivas, até a reparação do mal causado, que pode ser nessa, como pode ser nas futuras encarnações. O que não se harmoniza nesta encarnação, se fará na próxima. Deus não tem pressa. Está tudo escrito na consciência. Voltemos a 621. Onde está inscrita a lei de Deus no homem? Na consciência. E é esta consciência que nos chama a irmos para o evento. Porque quando o indivíduo, o sujeito, não está devidamente compromissado com aquele débito, ela não passa por ela. A exemplo, pessoas temos muitos casos nesse sentido, que iriam viajar com aquele grupo de pessoas, quer seja no avião, quer seja no navio, quer seja no terrestre. Quantos são? E o Brasil tem o maior percentual de mortes coletivas no trânsito todo dia, todo final de semana em Salvador. É uma expiação coletiva. Claro que existe o abuso da lei, o excesso de bebida, de velocidade, mas estão todos dentro daquele padrão vibracional do abuso, do excesso. Por isso que estão implicados, aparentemente individualmente, mas que quando se juntam todos, no final de semana, percebe-se que uma quantidade absurda, em um final de semana, desencarnaram nos acidentes automobilísticos. Por uma questão de mortes, de assassinatos, de balas perdidas, como acontece no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais. São espíritos que estão ligados àquela problemática. É como se diz lá também no Livro dos Espíritos, na segunda parte, no livro 2. O gênero de prova. Psiquicamente estão atraídos àqueles eventos. Agora, não quer dizer obrigatoriamente que estão determinados, porque vai também da moratória, né? Ou não. Vai depender da necessidade de cada um passar pelas
escolhas que estiverem fazendo no processo. E é nesse ponto que a gente precisa pensar também nas atenuantes, nas agravantes. Mas voltando ao texto, o mesmo acontece quando se trata de crimes cometidos solidariamente por mais de um. As expiações são solidárias, o que não embarga a cada um de fazer simultaneamente a de suas faltas individuais. Ou seja, eu tanto sofro individual como coletivamente. Porque enquanto espírito, eu tenho um comprometimento também com a lei. Então, é nesse ponto que a gente precisa considerar. Além de que Kardec, já no finalzinho desse subitem, expiações coletivas, ele vai dizer assim: o que é incompreensível, inconciliável com a justiça de Deus, sem a preexistência da alma, se torna claro e lógico pelo conhecimento da lei. E esse é um diferencial para nós espíritas, porque nós conhecemos a lei, temos um entendimento do porquê das expiações coletivas. E eu não me desespero, eu não enlouqueço, eu não me revolto. Eu tenho uma atitude de serenidade, de compaixão, de solidariedade, de esperança e de certeza da imortalidade da alma. Porque se eu for o próximo ou um dos a ser acometido pelo Covid-19 e vir a desencarnar, eu espero que não aconteça, mas se estiver dentro da minha programação, eu devo estar o suficientemente equilibrado, com a consciência tranquila, de que eu fiz o cumprimento da lei dentro do que me era possível e que eu estou retornando e que eu continuarei vivo. Que isso aqui foi uma passagem. E que talvez se não fosse pelo acometimento do coronavírus, da doença, poderia ser uma outra, do acidente automobilístico, do avião que caiu, do acidente do trânsito. Quantos hoje são atropelados e mortos por conta disso? Tem uma outra taxa altíssima no Brasil, em Salvador. É porque a gente não contabiliza ou não recebe as informações. Mas isso é algo pandêmico no nosso país e na nossa cidade. Quando eu não conheço a lei, eu não entendo a justiça de Deus, eu acho que Deus está me punindo, me castigando. Como muitos pensam em relação à atual pandemia, que sempre existiram. Porque é natural, da mesma forma que saem coletivamente, entra coletivamente espíritos no mundo. Dizem até que nasce mais gente do que morre. Porque a perpetuação da espécie humana precisa continuar. E daqui mais 3 décadas, 2 décadas, sou eu que vou estar retornando de novo para o corpo. E talvez até me lembrando dos muitos fatos da minha última encarnação, como acontece na Índia. Quantas são as crianças que se lembram da sua última experiência encarnatória? Que trazem as virtudes e os vícios que foram aprofundados na última existência corporal. Então não adianta estar no remorso ou na revolta. É preciso conhecer para melhor se posicionar frente ao atual momento coletivo. E que eles, os espíritos que desencarnam e o mundo espiritual superior, necessitam isso de nós. O equilíbrio, a harmonia, para que a gente não seja atropelado pelo desequilíbrio dos que não sabem. Porque eu posso até entender, compreender os que não sabem, não têm o conhecimento, ou que estão fixados em teorias e conceitos que são diametralmente contrários ao que nós temos. Eu respeito o momento dele. É como diz André Luiz: aqueles que já colhem as espigas maduras não devem ofender
os que plantam à distância ou a lavoura verde em flor. Porque cada um está no seu estágio de consciência e de entendimento da lei. Por que eu vou perturbar, confrontar? Para que eu vou perturbar aquele que ainda está na consciência ainda não desperta? Quanto a mim, eu me dou o direito de ser o melhor que eu puder, porque eu já tenho conhecimento da lei. É como diz Chico em relação aos outros. Eu dou o direito de todo mundo ser de conformidade às suas escolhas, como querem ser. A cada um. Mas a mim, exijo de mim dar o meu melhor, porque eu já tenho conhecimento. Ou lembrando Paulo de Tarso, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Mas adiantando um pouquinho, para não exceder no tempo. Ele então encerra dizendo, a solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não é só para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, porque em verdade somos nós mesmos nesse ciclo de ir e vir através das encarnações. Dentro daquela frase que é atribuída a Kardec e que tem uma importância vital. Nascer, morrer, renascer, progredir ainda e sempre, tal é a lei. Então, o meu passado tem uma relação direta com o presente e o meu presente tem uma relação importante com o meu futuro. E se hoje eu sei, por que não praticar a lei? Por que não estar próxima dela? Se eu sei que se eu abusar, eu serei chamado a retornar para ressarcir o erro, o equívoco cometido. Então ele encerra dizendo, me permitam a repetição do texto. A solidariedade, que é o verdadeiro laço social, não é só para o presente, estende-se ao passado e ao futuro, pois que os mesmos indivíduos se encontram e se reencontram para juntos seguirem as vias do progresso, prestando mútuo concurso. Exatamente o que trouxemos um pouquinho antes da leitura desse parágrafo, pelo menos nas suas ideias gerais. Então é preciso que eu tenha esta noção para que eu entenda e compreenda o momento presente. Mas no Livro dos Espíritos, dentro do capítulo citado, livro 4, capítulo 2, Kardec tem 3 perguntas. Me permitam rapidamente para a gente fazer o feche do trabalho de hoje. A 998, a 999 e a 1000. Quando ele vai tratar de expiação e arrependimento. Observem o que dizem os espíritos a partir dos questionamentos de Kardec. No capítulo Penas e Gozos Futuros. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? Expiar se dá apenas em um ou em uma outra situação? Ao que os espíritos disseram. A expiação se cumpre durante a existência corporal, o que estamos vivendo hoje, e já vivemos anteriormente, individual e coletivamente, dentro do grupo social, familiar, dentro do ponto de vista do comprometimento social, porque está em Salvador, está no Brasil, é um comprometimento coletivo. Por que eu não fui nascer na Itália, na Espanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, vim parar aqui nesse país, que não sabe para onde quer ir, que quando parece estar avançando, a gente tem uma sensação que está retroagindo, que parece que quando o gigante está se levantando, a gente percebe que ele está se afundando ladeira abaixo. Não que eu pense dessa forma, mas é a sensação que às vezes coletivamente passa. Haja visto que nós vemos frequentemente nas redes sociais. E os espíritos disseram, continuando a resposta, a expiação se cumpre durante a existência corporal, pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito.
Aí eu pergunto a vocês, por que não avançar? Por que não progredir? Qual a dificuldade? Pensemos sobre isso. A 999. O arrependimento sincero durante a vida basta para pagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? Seria muita graça se fosse assim, né? Muito fácil. Fazer uma penitência, acender uma vela, rezar 3, 4 vezes o terço, fazer a penitência, pagar a promessa, em que pese o respeito a todas essas práticas. Mas são práticas exteriores. Ou entrarmos na casa espírita, falando de nós mesmos, e fazendo uma oração pedindo a Deus e aos espíritos que me perdoe pelo mal cometido do passado. E muitos espíritas assim o fazem, achando que porque fazendo uma caridade aqui, ali, dando um passe ali, acolá, sendo médium, resolveu o problema. Ao que os espíritos disseram. O arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. O passado deve ser expiado no presente. Por que a gente está passando pela pandemia do coronavírus? Ou dessas incertezas coletivas pelas quais ainda passamos no país? Pela falta de saneamento, por falta de moradia, por falta de uma educação, esse que é considerado o coração do mundo, pátria do Evangelho. Por que tanta violência dentro da nossa cidade, das nossas cidades? Como justificar esta realidade? De alguma sorte, para não dizer certamente, estamos expiando as nossas faltas do passado. Eu, Robson, não tenho dúvidas quanto a isso. E sei que eu tenho uma cota dentro desse coletivo de espíritos, senão não estaria nele no país. Poderia ter nascido na França. E alguma coisa me diz que eu também já estive lá, poderia ter ficado por lá. Poderia ter ido para a Índia, mas disseram, não, teu lugar é na Bahia mesmo, é no Brasil, é em Salvador. É do lado da casa de oração Bezerra de Menezes. Porque se não fosse ali desde pequena, eu não sei o que seria de mim. Não sei onde eu estaria hoje, fazendo o quê? E graças a Deus que a minha penitenciária, no bom sentido do termo, e me perdoe a expressão, foi lá dentro. Porque ali também eu espiei, como venho espiando. Eu me esclareci a partir do conhecimento da doutrina espírita. E os espíritos sabiam que ali seria o melhor para mim nessa encarnação. E eu não sei o que eu fiz no passado, eu acho que eu não fiz nada. Eles erraram nesse sentido. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu estou espiando o meu passado. Eu só não sei o que eu fiz. Eu tenho uma leve impressão do que eu fiz. Pela conduta, pelo comportamento, pelos equívocos, pelos erros que ainda cometo, pela minha postura frente à própria realidade atual. Eu tenho uma noção. Pelos sonhos, pelo que eu elaboro mentalmente, pela minha conduta, pela minha moral. A gente sabe. No fundo a gente sabe. Mas deixa eu encerrar, senão vão brigar comigo. E aí ele ainda diz, se, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto dever, em todo caso, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? Entenderam a pergunta? Vou repetir. Seria 999A. De acordo com o que ele disse, ou eles disseram os espíritos, o arrependimento ajuda ao progresso do espírito, mas ele deve expiar o passado. Se de acordo do que foi dito enquanto resposta, de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto o dever, em todo caso, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento,
em que resultaria isso para ele? Ou seja, se eu vou ter que pagar mesmo para eu passar, para que eu tenho que me arrepender? É mais ou menos a ideia. Ao que eles disseram. Se ele se endurece no pensamento do mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. São os rebeldes, os revoltados, os que ainda permanecem no crime, no desequilíbrio emocional, na vitimização. São aqueles que não aceitam o porquê, estão ali com a doença, mas estão revoltados, ao invés de tirar o bom proveito, porque na pandemia existe o espaço para se tirar o bom proveito, a boa semente. Mas como estão revoltados dentro de casa? É o que temos dito quase sempre quando tocamos nesse tema da pandemia. O que é mesmo para você estar em casa hoje? Quais foram as mudanças reais que você conseguiu realizar? Se não na totalidade, mas conseguiu despertar nesse período de 90 dias em casa. Quantos estão considerando a necessidade de estarem espiando ficar em casa? Que é uma expiação, viu? Ficar com a mulher, com os filhos, com o marido, com a sogra, com o genro, com os vizinhos. Com essa impossibilidade de mobilidade social, é uma expiação para nós brasileiros terrível. Não poder tocar no outro, abraçar, não tomar uma cervejinha para quem gosta, não sair para namorar. É uma expiação que nenhum de nós imaginou um dia poder passar. E aí? Se eu vou ter que fazer isso, para que eu tenho que me arrepender? Endureceu o coração, perdeu a experiência. Sabe o que vai acontecer? Vai voltar de novo em algum momento com uma outra pandemia. Ponto. Uma outra expiação menor, proporcionalmente, que pode ser no âmbito familiar, no âmbito profissional, para aprender a ser tocado pelo coração. A resignação, que é um consentimento do coração. Percebem? Quão importante o entendimento da razão, que é a aceitação. Logicar, refletir, favorece uma melhor escolha. E finalizando, Admil. Podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas, nossas expiações? Eu acho que todos os presentes têm como resposta, deve, claro. Mas vejamos, sim, reparando-as. Não apenas podendo, desejando e se arrependendo, mas arregaçando as mangas e partindo para o enfrentamento delas. Mas não creais resgatá-las por algumas privações pueris, ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. É o que acontece. No último instante do arrependimento, eu dou as minhas roupas, meus sapatos, meus brincos, o meu televisor, o meu carro. Quanto faz isso, viu? Ou então porque deu um saco de uma cesta básica, no período, se comoveu com a morte, aí deu um colchão, sabe? Aos familiares que estão passando fome, que deu um salário, uma cesta básica. São doações ou privações pueris. Seria mais do que obrigação, diante de uma realidade coletiva. Então, Deus não tem nenhuma conta, um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão apenas de se bater no peito. A perda de um dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Olha que coisa interessante.
O mal não é reparado senão pelo bem. Estou fechando. E a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho e nos seus interesses materiais. E aí ele então diz ainda, de que lhe serve para a sua justificação dos erros cometidos lá atrás, restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou. É como eu via recentemente, dentro de uma reportagem, uma discussão que aconteceu no Globo Repórter sobre o racismo, em que uma das participantes dizia algo do tipo: a gente precisa se desconfortar no nosso conforto. A gente precisa sentir o que é isso de fato para entender o que é que o outro passa. Porque está discussando, enquanto a gente está bem, no conforto das nossas casas, sob a nossa proteção e a nossa segurança, isso é fácil. Mas a gente precisa sentir o desconforto no nosso conforto, para entender o que é que o outro passa e o que é que o outro vive. Porque dessa situação, de que adianta ele justificar dando os seus pertences depois de morto e depois de já ter muito se aproveitado, eu usei tanto sapato, agora não quero, eu vou doar, achando que isso é caridade. Talvez mais caridade fosse você comprar um sapato novo, ou um sapato que muito lhe chame a atenção, e você vê aquele precisado, uma camisa, uma calça, e dar a quem realmente precisa. E finalizando diz, de que se lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continue o mesmo? De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? É pena que o tempo não permite mais a gente seguir, senão vão cortar a minha live, meu vídeo. Então que a gente pense, que a gente reflita e que a gente avalie a expiação do ponto de vista também psicológico. Nesse ponto, deixo a minha última fala a partir desse livro, que é Elucidações Psicológicas à Luz do Espiritismo, quando Joana, na sua série psicológica, vai tratar sobre expiação. E tem um texto em que ela diz assim: as expiações normalmente talham o ser orgânico ou psíquico de maneira irreversível, como decorrência dos atos pretéritos de rebeldia, suicídio, homicídio, perversidade, luxúria, concupiscência, avareza, ódio e os seus sequazes. Pensemos sobre isso. Ou ainda quando ela se refere lá em... como é o nome do livro? Esqueci agora, mas eu vou me lembrar. Ela vai dizer assim: as expiações são impostas e recusáveis por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Eu penso que ela encerra bem essa questão das expiações coletivas e da pandemia que ora vivemos. Por que estamos vivendo coletivamente essa expiação da pandemia do coronavírus? Eis o que ela diz, repetindo: a expiação são impostas, porque nem sabíamos que iríamos passar 3 meses atrás, irrecusáveis por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Se chegou uma pandemia, porque passou dos limites do que é aceitável.
passou do limite daquilo que nós poderíamos chamar do que era aceito na lei de Deus. Portanto, amigos, olhemos com o coração pacificados. Olhemos a situação de hoje e as expiações coletivas que nos atingem, direto ou indiretamente, como recursos providenciais advindos da lei de Deus para sanear ainda o nosso passado comprometido com a lei. Ou como diria ainda a mentora Joana de Ângeles, como sendo um medicamento eficaz. A cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Mal esse cometido por nós. Porque antes de se tornar a pandemia, nós tínhamos condições de prever e de resolver. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Conheçam o nosso canal no YouTube, Roteiro Espírita, se inscrevam. Agradeço a todos os companheiros da Casa de Oração e que ele, querido Dr. Bezerra de Menezes, que voltemos em breve, presencial ou virtualmente, a esta casa que eu trago no coração como sendo a minha casa de aprendizado espiritual nessa encarnação. A todos os companheiros pela confiança dada a mim, votos de muita paz e até breve. No mais, muita paz, muito obrigado a todos.